Bom, pessoal, nós temos o grande prazer de receber o professor Carlos Alberto Aragão de Carvalho, que é nosso professor filho, lembrado aí pelo Erasmo, né? Nosso professor aqui por vários anos, agora está aposentado, mas extremamente ativo nas várias frentes do trabalho acadêmico e na política científica também. O Aragão, ele fez a graduação dele na PUC, em 1973, mestrado na PUC também em 76 e fez o doutorado dele em Princeton em 1980. Membro da Academia Brasileira de Ciências, tem inúmeras comendas. No dia que o Aragão quiser botar as medalhinhas, né? Eu destaco aqui a Gran Cruz, Ordem Nacional do Mérito Científico, entre várias outras. Tem experiência em área de física, na física das partículas elementares e campos, física da matéria condensada, atuando principalmente nos seguintes temas: teorias quânticas de campos e suas aplicações, teorias quânticas de campos, a temperatura finita, métodos semiclássicos em geral, fotônica e plasmônica. Um excelente expositor, né? Quem já teve o prazer de assistir, e professor também. Tem sido muito ativo em muitas diretorias de instituições científicas. Eu não vou numerar todas elas, mas já foi presidente do CNPq, inclusive. Atualmente está na diretoria de inovação, da diretoria de desenvolvimento científico e tecnológico da FINEP, e é sobre isso que o Aragão vai falar hoje aqui. Muito obrigado aí, Aragão. Obrigado, Lucas. Acho que eu tenho que estar aqui, né? Mas fica à vontade de entrar. Quando você aparecer aqui, aparece no YouTube também. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite. Sempre um prazer retornar à casa, né? E, especialmente, hoje já fui apresentado a netos científicos. Então, aqui eu tenho pais científicos, né? Gerardo, Rodão. Tem filhos, né? Como Alicérgio, Luca, Eduardo. E agora netos, né? Vocês já estão me dando uma grande alegria, porque em casa eu não consigo neto. Parece que não querem nada com certeza. Mas a ideia aqui é contar um pouco para vocês, né, o papel da FINEP no apoio à ciência, tecnologia e inovação. Esqueci de dizer que eu tenho aqui também grandes irmãos científicos. Estou olhando ali, meu querido Raimundo, né, Raimundo Rocha dos Santos, também conhecido. Teve uma celebração de aniversário que foi fantástica, porque Peixara, né, nosso colega, também da turma, trouxe fotos que realmente foram fantásticas, né? Toda uma história muito bonita. Então, a ideia é contar para vocês um pouco o papel que a FINEP tem no apoio à ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Então, fazer uma breve introdução. Eu vou falar do FNDCT, então já saber o que é essa sigla. A FINEP, contar um pouco da história dela. E aí, aqui o que interessa, que são as modalidades de apoio que o FNDCT provê, né? Como é que a FINEP, que é a Secretaria Executiva desse fundo, atua. Por fim, o apoio nos dá com apoio a universidades e instituições científicas e tecnológicas, e falar para vocês dos programas atuais e da forma como o FNDCT vai operar daqui para frente. Bom, então isso aí, olha, é uma linha do tempo que mostra o quanto a ciência, de forma estruturada, organizada, né, no país, né, quanto ela é recente. Né? Vocês veem ali marcos como 1908, né, Fiocruz, 1913, a Universidade do Paraná, a Universidade do Rio de Janeiro em 20, depois em 37 torna-se a Universidade do Brasil e em 65 se transforma na que hoje a gente conhece como Universidade Federal do Rio de Janeiro. Minas Gerais começa em 27 como Universidade de Minas Gerais, depois se transforma na Federal de Minas em 65. A Universidade de São Paulo em 1934, que é efetivamente um marco, que essa começou como uma universidade mesmo, tá certo? Era uma universidade de porte. E essa data também está ligada com as origens da física
no Brasil, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre a história da teoria. Olha que pretensão era história da teoria de campos no Brasil, né? Então, em 1934 é quando, depois de uma ida do pessoal da Universidade de São Paulo para a Europa, né, eles contactam Fermi, Enrico Fermi, eles o convidaram, o pessoal de São Paulo convidou Fermi para vir para o Brasil para criar a física lá na Universidade de São Paulo. Ele não pôde, tinha alguns compromissos e mandou o Gleb Vatag, que era um russo, né? Tinha emigrado da Rússia para a Itália, de lá veio para o Brasil, e foi o Vatag que deu origem a todo um desenvolvimento, né? Ele orientou o Mário Schember, Leite Lopes, e aí depois, na sequência, o Tiômero foi orientado já, acho que no Brasil, pelo Schember, e aí foi para Princeton, em suma. Essa data é uma data muito importante, porque exatamente tem a ver com as origens da nossa própria física, né? De uma maneira bastante estruturada. Porto Alegre também foi em 1964, em 47 torna-se Universidade do Rio Grande do Sul, e em 1950 federal. A Universidade Federal de São Paulo, né, que agora é a Unifesp, desde 94, Santa Catarina, federal, em 1960. A Unicamp também foi um marco importante, em 1962, foi uma universidade criada já como uma universidade mais moderna, né? Figurando os referindo quais extremamente importantes, a Estadual Paulista. E, em paralelo, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi sendo, digamos, ampliado com a expansão das universidades, a criação de institutos de pesquisa, tá certo? Passou a contar também com agências. Então, vocês veem ali, voltando a 1908, com a criação da Fiocruz, em 1916 você tem a fundação da Academia Brasileira de Ciências, né? Completou um século em 2016, nós fizemos uma bela festa lá no Museu do Amanhã, né? E a posse dos acadêmicos na Escola Naval, como é tradicional. Isso voltou esse ano, né? Foi novo na Escola Naval. E eu vejo que ela foi fundada por 27 cientistas, certo? A denominação dela atual, né, foi a partir de 1921. Então, em 34, como eu já disse, a Universidade de São Paulo. Aí, em 51, um grande marco, né? Vários grandes marcos. Eu nasci em 51. Até hoje o pessoal comemora, especialmente eu. Em 1951 foi criado o CNPq, né? O primeiro presidente do CNPq, que na época chamava-se Conselho Nacional de Pesquisas, né? Foi o almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, e foi também uma figura muito importante para todo o desenvolvimento da área nuclear no Brasil, inclusive um dos contribuiu para a fundação da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, o CNPq foi fundado em 1951 com o nome de Conselho Nacional de Pesquisa, tem aquele charmezinho daquele Q, número racional ali, netinho, né, embaixo, mas, na realidade, isso era para diferenciar do Conselho Nacional de Petróleo. Aí, mais adiante, alguém teve uma ideia, a meu ver, não muito feliz, mas fazer o quê, né? Aqui no Brasil tem essa história, você está mudando os nomes. Aí passou a se chamar Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nós estamos sem Conselho Nacional de Pesquisa, já dava para o gasto e era um nome bastante emblemático. Em 1952, funda-se o BNDES, que na época foi fundado sem o S. Era o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Depois ele adquiriu o S em 62, né, 10 anos depois. Em 70, um marco também importante, 52, em 60, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Isso é uma data muito importante, porque essa fundação serviu de modelo para todas as fundações de amparo à pesquisa do Brasil, e ela é uma fundação exemplar, né, com uma atuação muito importante que garante o financiamento às instituições do Estado de São Paulo, mesmo em épocas dramáticas, como aconteceu recentemente, né?
em que as fundações de amparo à pesquisa foram obrigadas a suprir, né, a falta de recursos no âmbito federal. Em 74, cria-se o FUNTEC, no BNDES. O FUNTEC era um fundo de tecnologia, que é a figura do Zé Peluso Ferreira, que a gente teve o prazer de conhecer, né? É extremamente importante. E, em 65, cria-se o Fundo de Financiamento de Estudos, de Projetos e Programas, e, em 67, por aquele Decreto-Lei 61056, de 24 de julho, deu origem à Financiadora de Estudos e Projetos, que, na época, era uma empresa pública vinculada ao Ministério do Planejamento. Hoje, ela é vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Em 80, cria-se a FAPER, já seguindo o modelo da FAPESP, e, por fim, em 1985, com a criação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, as agências, tanto o CNPq, que a gente hoje conhece como agência do MCT, passaram a integrar o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom, essa é a história. E eu assinalaria dois grandes marcos, que são 51, CNPq, e 67, com a FINEP, do ponto de vista federal, do apoio federal. E os dois outros marcos são 60 com a FAPESP e, no nosso caso particular, 80 com a FAPESP, que já são duas importantes fundações de amparo à pesquisa estaduais. Em 1900 Posso interromper uma pergunta? Onde é que cabe a CAPES nesse esquema? eu esqueci. Na verdade, é um lapso. A CAPES foi fundada aqui também em 1906. Aqui. Está embaixo. Esqueci de mencionar, desculpa. Mas hoje ela pertence a quem? A CAPES é do Ministério da Educação. Já foi criada como parte do Ministério da Educação. Sempre foi do Ministério da Educação. Ela foi criada em 1951, mas, na realidade, ela passou a operar em 53. Então, 51 é uma data formal, mas ela realmente começa a sua operação em 1953. A observação da Erama é muito importante, porque CAPES e CNPq, né, são duas instituições que provêm as bolsas de pesquisa, as bolsas de estudo, né, de pós-graduação, etc., para o país, né? Tanto no nível de mestrado quanto doutorado. E a CAPES, mais do que isso, ela tornou-se uma referência, porque é ela quem faz, digamos, no âmbito da pós-graduação, e hoje já passando para a graduação, ela faz toda a análise e a avaliação dos cursos de pós-graduação que existem no país, atribuindo a eles notas, etc., o que fez com que houvesse um grande ganho de qualidade. Porque as cenourinhas são tais que os cursos brigam muito para terem a sua nota aumentada. O mesmo acontece com relação às bolsas. Então, em 69, é criado, por meio desse decreto, 719, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um instrumento extremamente importante que vai ser a grande estrela de toda essa palestra aqui. Ele era um instrumento financeiro, né, para integrar a ciência e tecnologia com a política de desenvolvimento nacional, usando o FUNTEC, aquele fundo que tinha sido criado lá no BNDE, como o seu modelo. Então, a ideia dele era apoiar financeiramente programas e projetos prioritários de desenvolvimento científico e tecnológico nacionais e com fonte, buscando suas fontes em incentivos fiscais, empréstimos, contribuições e doações de entidades públicas e privadas. Isso aí é para mostrar para vocês como é que, em recursos atualizados, foi a evolução do que a gente chama de recursos não reembolsáveis do FNDC. Certo? O que significa recurso não reembolsável? No passado chamava-se recurso a fundo perdido, que é uma péssima expressão. Não é fundo perdido, coisa nenhuma, não é perdido. Ele é investido, né, nas nossas universidades, no centro de pesquisa, em empresas, base tecnológica. Então, esses são os recursos muito importantes e aqui, meu doutorinho é triste, eu não enxergo, cheguei. Então, vocês vejam a evolução, né? Ele começa lá no ano 2000 com 1,27 bilhão. Né? Essa curva vai subindo, isso aqui foi
A época que eu estava na FINEP foi de 2005 até 2007. Já observamos um crescimento bastante significativo. E eu fui o secretário-geral da terceira Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi em 2005, e nela, também na inauguração da conferência, o presidente Lula, na época temos o mesmo presidente que hoje, e ele assumiu um compromisso de descontingenciar o FNDCT até o final do mandato dele. Isso foi cumprido. Essa pérola que apareceu no discurso dele, o discurso dele tinha alguns ghostwriters, dentre eles o nosso ex-ministro Sérgio Rezende, eu próprio e tal, e esse caco que a gente botou lá, não se sabia até o último momento se ele leria ou não leria. Mas não só leu, como bancou. Certo? Você vê que até em 2010, por exemplo, está por aqui, né? Olha só, nós executamos, sei lá, 4 bilhões de cacetada. Bom, essa curva vai evoluindo, né? Aqui é preciso dar um desconto, porque nesses recursos do FNDCT veio muito recurso para o programa Ciências Sem Fronteiras, explica talvez esse pico por aqui, mas o que vocês constatam é que a partir de 2015, 2016, olha o drama. Olha, vejam que nós estamos falando de um recurso que, em sua totalidade, era da ordem de 10 bilhões. Isso é o que viria da arrecadação. E o fundo, a partir do ano 2000, passou a ser constituído por quê? Por percentuais dos royalties que eram pagos pelos vários setores da economia, tá certo? À União. Então, era algo que vinha da arrecadação. Você fazer uma continha, né? Então, a gente sabia que, nesses anos todos, o fundo andava lá pela casa dos 10 bilhões, somando recursos reembolsados e não reembolsados. Veja o que aconteceu aqui nesses anos. Nós tivemos um contingenciamento brutal, com as consequências que isso acarreta. Do ano passado, em 2022, né, deram um salto para 2,7, mas ainda bastante aquém. Isso deveu-se ao fato de que foi aprovada uma lei no Congresso, com a grande luta da comunidade científica brasileira e empresarial também, política e tal, para que não se pudesse mais contingenciar a FNDCT. A lei foi aprovada, votada no Congresso, né, numa época de tremendo negacionismo, tal. A despeito disso tudo, a lei foi aprovada, e aí o que faz? O ministro da Economia emite presidente, na verdade, uma medida provisória bloqueando. Então, com esse bloqueio, em vez de você ter os 4 milhões, quase 5 bilhões que se tem hoje, em 2023, por quê? Porque a tal medida provisória caducou em fevereiro desse ano, e aí não tinha mais o que segurar. Resultado, nós temos agora recursos na faixa de 4,98 bilhões de reais não reembolsáveis. O mesmo acontece com o reembolsável, que é o recurso que é utilizado para empréstimo. A diferença entre não reembolsável e reembolsável é que o não reembolsável ele é concedido para as universidades, centros de pesquisa, etc., e tal, como apoio, né? Ou para empresas via subvenção econômica. A empresa não precisa retornar recursos, ela retorna o quê? Resultado. O mesmo acontecendo com as universidades. Aqui não. Aqui isso é recurso de crédito, ou seja, se empresta, né? E aqui também uma outra grande vitória, que ocorreu agora, recentemente, graças à luta lá da nossa ministra, Luciana Santos, eles conseguiram que a taxa para esses empréstimos deixasse de ser a TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, que era uma coisa na ordem de 7, sei lá quanto, 18, essa ordem, aos quais se somavam os prédios da FINEP, né? Que é toda a agência financeira, quando você concede um crédito, tem lá uma taxa de referência, mais um adicional, né, cobrado pelo agente, né? Essa parte andava na faixa de 3%, 4%, tá certo? Então, você ia pegar dinheiro a 11% de juros ao ano, significa o quê? Simplesmente metade do FNDCT foi alijado da conversa, porque nenhum empresário ia pegar
dinheiro com essa taxa. Hoje em dia, no entanto, nós conseguimos que a taxa mudasse e hoje em dia a TR, que era a base, e a TR é 2% ao ano. Então, nós estamos falando agora que a FINEP está emprestando recursos para empresas de base tecnológica, uma taxa que oscila entre 5,3%, 6% ao ano, que é bastante razoável. O que explica o crescimento de 2020 para 2021? No governo Bolsonaro, você tem praticamente o dobro, né, de 79 para 3,67. E recurso. Olha, isso aqui é o seguinte: o recurso reembolsado, ele não entra no teto fiscal. Certo? Então, aqui, eu não me recordo agora, não sei te dizer com precisão por que houve esse salto aqui, tá certo? Mas você vê que, a despeito do salto, né, que foi mais ou menos em 2021, né, ainda assim tinha um contingenciamento bastante razoável. Agora, a explicação para que nisso aqui você tinha mais liberdade é porque isso não entrava no cálculo do teto de gastos, ele não tem impacto fiscal, entendeu? Enquanto que o não reembolsado tem. Agora, não tem um global desse crédito, pequenas empresas, grandes. De todo tamanho. Normalmente são empresas de. Existe uma diferenciação entre empresas de micro, pequeno porte, pequenas, médias e grandes. Isso depende do faturamento. Certo? Então, a empresa de, sei lá, as empresas que vêm buscar esse tipo de instrumento são, em geral, empresas que têm faturamento na faixa de 16 milhões e daí para cima. Tá? As empresas menores ou as empresas nascentes, elas vão mais para instrumentos como a subvenção, como você vai ver no. Mas, só para dar um exemplo, recentemente, há 2 semanas, a gente aprovou o empréstimo de 300 milhões, um dos maiores, né, se aprovou, para o Magazine Luiza. Aí você diz, por que isso tem tecnológico? Tem muito, o que eles estão fazendo. A proposta deles é criar uma nuvem brasileira. Impressionante. Professora Bebita Coiler, prazer. Bom, então, esse é o quadro orçamentário que acabei de mostrar. Aí uma curva que mostra as duas, né? Os recursos não reembolsados, os recursos reembolsados, a soma deles. Então, vocês veem que esse ano agora nós estamos em quase 10 bilhões, né, na soma dos recursos, e em algum momento aqui houve uma inversão. Né? Essa curva aqui era dos recursos reembolsados, e ela cruza, né? Isso já refletindo essa ideia, que o reembolsado pesava no teto e o outro não. Fala. O de 22 e 23 passou de 50% para cada modalidade. Né? Isso é por força da lei ou é só uma escolha de vocês? Né? Não, isso estava na divisão do FNDCT, mas isso não é uma coisa forçosa, tá certo? O que acontece é o seguinte: existe uma proposta agora, que esse ano a gente ainda tinha que ter 50-50, porque se é algo que vem aprovado pelo Conselho Diretor do FNDCT, mas para o próximo ano, já a negociação, claro que isso tem que ser uma negociação com as autoridades econômicas, porque, como eu disse, um impacto, digamos, impacto fiscal e outro não. Tá? Então, a ideia é que no ano que vem nós tenhamos 60% de recursos não reembolsados, 40% de reembolsados. No próximo ano, no ano seguinte, 2025, 70-30 e, eventualmente, chegar a 80-20. Porque a FINEP, que hoje em dia está usando basicamente o recurso do FNDCT para o seu reembolsado, está correndo atrás de outras fontes para o reembolsado, e, com isso, a ideia é desonerar o FNDCT e usá-lo mais para recursos não reembolsados. Bom, como eu disse, o FNDCT é composto por uma série de fundos. Essa ideia passou a vigorar a partir de 2001, né? Ela foi uma criada, na verdade, quem implantou isso, né, foi na época do ministro Sarneberg, e o Carlos Américo Pacheco era o secretário executivo, e ele foi muito instrumental para que esse desenho pudesse funcionar. Então, você tem aí uma série de fundos setoriais. Por que fundo setorial? Cada um desses está ligado a um setor da economia.
Consequentemente, empresas desses setores, né, têm que pagar à União, ou por concessão, ou por royalty pela utilização de recurso natural, o que for. Você que um percentual disso, então, vai e compõe esses fundos. E o somatório deles, e mais as chamadas ações transversais, que são 2 fundos, o fundo verde e amarelo, compõe um conjunto o total de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ou seja, ele tem lá, digamos, o fundo que tem muito mais a ver com a gente é esse aqui, o CTI, do de infraestrutura, tá certo? Obviamente, às vezes, quando há projeto, imagina a Copa, projeto na área de petróleo, se beneficia também de CETIPER, por aí vai. Então, como eu já disse, a FINEP é uma empresa pública vinculada ao MCTI, foi designada como secretaria executiva do FNDCT em 71. Quer dizer, o fundo foi criado em 69 e a FINEP se tornar secretaria executiva em 1971. Com essa missão, desenvolvimento econômico e social por meio de fomento à ciência, tecnologia e inovação em empresas, universidades, estudos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas são chamadas de CTs. Então, ciência e tecnologia nos termos da Lei de Inovação, que é uma lei que foi passada em 2004, passou a vigorar em 2005, e por uma coisa do destino, eu estava na FINEP exatamente nessa mesma posição em 2005, quando nós começamos a aplicar isso e começamos a utilizar o instrumento da subvenção econômica. A ideia é que a FINEP atue em todo o país, né? 26 estados. Ela atua em todas as etapas do processo de inovação, essa é aquela famosa curva que tem o famoso Vale da Morte, né? Que é essa região. Isso aqui é o que eles chamam de TRL, Technology Readiness Level, que vai, digamos, dando diferentes níveis, né? À medida que você vai passando de pesquisa básica para pesquisa aplicada, o desenvolvimento e finalmente, a introdução no mercado. Então, você vê que aqui, nessa área, nessa parte inicial, é uma coisa de CPQ, Fundações para Pesquisas e da própria FINEP, é muito importante, tá certo? Aqui estão as universidades, laboratórios públicos e tal. Aí as empresas, elas enfrentam uma grande dificuldade, que é passar, digamos, da pesquisa aplicada ao desenvolvimento tecnológico e, eventualmente, chegar ao mercado, tá certo? Então, nessa faixa aqui, que é uma faixa de TRLs mais altos, o BNDES é uma fonte importante de recursos. Mas você vê que a FINEP atua em todo o espectro, apoiando desde a pesquisa básica até a introdução do mercado. Né? Esse Vale da Morte aqui pega o que são juros. Aqui, olha, uma das grandes causas desse Vale da Morte é gestão. Gestão, não é nem tanto a questão financeira, mas é um problema de gestão, porque, por exemplo, o pequeno empreendedor começa uma empresinha, etc. e tal, à medida que ele vai crescendo, as necessidades de um bom gerenciamento tornam-se cada vez maiores. Então, isso acaba por isso é que se procura mitigar esse tipo de problema com incubadoras, e parques tecnológicos, etc., onde você oferece uma estrutura comum de gestão para essas empresas e procura acercá-las, procura aproximá-las dos instrumentos de financiamento, certo? Então, é preciso que haja um meio de campo muito bem feito nessa fase. Tanto que, por exemplo, quando você aposta em negócio de inovação, você aposta em 20 empresas, 2 vão vingar. A subvenção econômica é algo que... Inovação é risco. Então, você tem que correr esse risco. Aqui, os instrumentos que a gente dispõe. Aí já falando dos instrumentos que a FINEP utiliza. Né? A FINEP tem vários programas. Então, por exemplo, o programa que atua fundamentalmente na pesquisa básica é esse CTI. É o PROIN, na realidade, aqui é esse PROIN. Aí, por exemplo, à medida que você pega empresas que, na realidade, não são empresas, são ideias. E o empreendedor, esse programa Centelha. Né? Ontem eu estava aqui na UFRJ inaugurando a edição, uma nova edição do Centelha, no caso do Estado do Rio de Janeiro, porque isso é feito de forma descentralizada, com as fundações para a pesquisa.
E, apesar do CTV já estar na sua segunda edição, o Estado do Rio de Janeiro não participou da anterior e só agora que entrou. Então, eu vim aqui lançar o programa. Depois você tem um programa chamado FINEP Startup, que é um programa que permite investimento da FINEP nas pequenas empresas, está certo? Da ciência. O Tecnova, que já pega a empresa no estágio mais avançado, está certo? E dá a ela um financiamento, ainda Centelha e Tecnova, são subvenção econômica. Você bota o dinheiro na empresa e a empresa te diz, ó, o resultado vai ser esse, troca do resultado. Aí, à medida que ela vai avançando no espectro tecnológico, ela acaba já sendo capaz de absorver crédito, pegar crédito, né, a recursos. Agora, em física básica, laboratório básico, pesquisa, existe algum projeto desse que possa ser utilizado para a pesquisa básica? Não sei se vai dar um produto, nada disso. É o ProInfra. Não é um projeto, um projeto tático. Você vai ver esse ano. O ProInfra é um instrumento tradicional da FINEP. É o ProInfra que, por exemplo, foi utilizado para o prédio da física. O ProInfra foi utilizado para o prédio que o pessoal da Biofísica está inaugurando amanhã, ou talvez não seja amanhã, porque me informaram que a ministra Senabio também. de novo. O Senabi, toda a infraestrutura de pesquisa que existe espalhada pelo país, se você olhar, vai ter uma plaquinha na FINEP. Certo? E eu não vou dar spoiler, não, vou deixar o seu. Obrigado. Bom, então, aí você vem isso aqui é uma matriz de relação entre inovação e risco e os instrumentos mais adequados. Por exemplo, pesquisa básica. Qual é o risco? Incalculável, ninguém sabe. Pesquisa básica. Tanto pode não resultar em nada de prático no sentido de produto, processo e serviço, mas, obviamente, vai adicionar o nosso conhecimento, como pode, por exemplo, o cara lá, o japonês que descobriu a luz azul, né? O cara trabalhava 20 anos numa empresa, aí fez uma descoberta. A empresa, que era uma empresinha desse tamanho, de uma hora para outra virou uma empresa de bilhões de dólares. Certo? Aqui eu volto a... Tem um texto da Margaret Thatcher sobre a importância de pesquisa básica, que é absolutamente fenomenal. Certo? E eu aprendi esse trecho com o David Gross, prêmio Nobel de Física, no aniversário de 50 anos de Trieste, né? E que ele botou o texto. Olha, quem é responsável pelo avanço na indústria cinematográfica não é o cara que está lá, o diretor, não sei o quê, etc. E tal. É o físico de matéria condensada, ela tem solid state physics. E o avanço, não sei o quê, é o cara que estava no laboratório. E ele não botou o nome da pessoa. Aí o pessoal falou, realmente, bacana. Aí ele disse, olha, quem falou isso foi a Margaret Thatcher. Aí a turma... Mas aí é aquela história, né? Façam o que eu digo. Não faço. Então, há uma distância entre intenção e gesto. Mas esses estão os poucos, Pedro. O Lucas, que me atrapalha, bom, eu vou parar de apontar, porque eu mesmo não vejo, então... Eu sou daltônico, então eu querer seguir aquele pontinho é enorme. Você vê, incalculável, instrumento mais adequado, não reembolsável, é o ProInfra. Tá? Se você pega agora uma empresa na faixa de empresas que se correm atrás de inovações de produtos e processos, são inovações radicais, aquelas que mudam o mundo, tá certo? O risco é altíssimo. Aí você usa o quê? Subvenção ou participação. Ou as duas coisas em conjunto. Participação significa que o FINEP passa a ser sócio da empresa. Certo? Se você vai para inovações de produtos e processos na própria firma, quer dizer, vai melhorar o desempenho, etc. Então, você faz um mix que tem um risco alto de subvenção, participação e crédito equalizado. À medida que o risco começa a ser mais moderado, baixo, muito baixo, você passa para crédito equalizado. Equalizado, hoje em dia, a gente já nem vai mais ter, porque a taxa está tão baixa. Né? E aí, crédito em condições de mercado, na realidade, hoje em dia, em condições melhores do que o mercado. Então, dependendo do tipo de projeto com o qual você está lidando, você usa um instrumento que seja mais adequado. Então, é o que eu estava dizendo, você tem instrumentos de fomento à inovação, tem financiamento não reembolsável, que é para ICTs e projetos de cooperação entre ICTs e empresas, reembolsável para empresas,
desenvolvimento tecnológico, sempre sobre empréstimo, e também uma descentralização de financiamento reembolsável operado por agentes financeiros, para o FINEP poder operar em todo o país. Subvenção econômica, que é feita, é dinheiro dado para a empresa em troca de resultado, né? Que é também operado de forma descentralizada por agentes, que são, em geral, as fundações para pesquisa, e tem o investimento, tanto pode ser direto nas empresas ou indireto em fundos. Esses são os tipos de investimento que a FINEP faz. E aí ela tem vários programas, por exemplo, subvenção econômica, que é descentralizada, feita com esses agentes espalhados pelo país inteiro. São 2 programas, o Tecnova e o Centelha. O Centelha é o programa inicial, e na medida que a empresa ganha corpo, né, vai avançando no TRL, você passa para o Tecnova. Então, vocês vejam que cobre o país inteiro com as mais diversos parceiros, tá certo? As cores aí, né? Esse pessoal faz de maldade. Eu sou daltônico, mas não sou também. Se botar um azulzão no vermelhão, eu sei o que é o quê. Mas o contraste, né? Aliás, essa história de daltonismo é bem interessante. Até o Feynman já andou tentando ampliar isso aí. Aí, alguns exemplos do Centelha. Olha só, o tipo de empresa que foi apoiada. Eu vou passar nisso rápido. Por exemplo, aquela Lacuide Limitada, essa, acho que é TOF, sei lá, Automation Technology, empresa da Bahia, com esse negócio de costa, Automation, não sei o quê. Ela deve chamar Automation. Biotools, que é a área de negócio de biotecnologia e genética, então tem aí descrições, né? Essa, por exemplo, da automação, ela utiliza radiofrequência, né? Identificação por radiofrequência, RFID, né? Então, esse tipo de empresa que foi apoiada pelo Centelha, normalmente são empresas que trazem alguma... uma ideia que o cara tem, né? E aí ele vai apoiado pelo Centelha, às vezes a coisa vinga, muitas vezes não vinga. Nós estamos botando aqui, obviamente, os exemplos que vingaram. Mas essas foram apoiadas pelo Centelha. O Tecnova já pega a empresa numa fase mais avançada. Então, por exemplo, esses são 3 exemplos. Uma automatiza laser. Você vê que o conteúdo tecnológico, né, vai cada vez... Quanto mais digamos, um conteúdo tecnológico que a empresa tenha, melhores são as suas chances de ter um sucesso. Então, você vê que aí tem muita coisa que tem a ver com física, certo? Quando você já vai para o financiamento reembolsável, aí você já começa a pegar cachorro grande, né? Por exemplo, essa Ouro Fino Saúde Animal é uma baita de uma empresa, tá certo? A outra, Altavo, monitoramento inteligente, grandes áreas, também são empresas já de um porte bastante razoável, né? E que normalmente são responsáveis por uma boa fatia do mercado para aquele produto, tá certo? Ou serviço, tá certo? No país, né? E muitas delas competem com grandes concorrentes internacionais. Um outro exemplo, o InovaCred também é crédito, mas é descentralizado, é feito com agentes. Então, de novo, você tem aí alguns exemplos de empresas, né, em diversas áreas, né, que atuam, por exemplo, essa aí do TAR Técnico de Metal, desenvolvendo de novo equipamento para ser utilizado no manejo de palhada na cultura de algodão, ou seja, quando se fala no nosso agronegócio, né, você tem que lembrar que o agronegócio tem muita ciência envolvida, né? Tem agricultura de precisão, essa história toda. E se nós não tivermos uma recuperação do nosso desenvolvimento industrial, nós vamos ficar para trás, inclusive no agronegócio, que hoje é responsável por 40% da nossa própria exportação. Enfim, investimento direto, aqui a FINEP entra, né, como uma parceira, ela é uma sócia, né? Então, duas empresas aí, essa Altasa, controle de qualidade industrial, utilizando visão por computador e inteligência artificial. Então, você tem inúmeros exemplos, né, de empresas utilizando muitas tecnologias de ponta, né, e que acabam sendo bem-sucedidas no mercado e que têm o apoio da FINEP.
elas passam, quando é crédito, tem uma comissão que analisa as condições da empresa, vê qual é o conteúdo de inovação do projeto, etc., e decide pelo empréstimo. Dependendo se o empréstimo é um empréstimo, por exemplo, para inovação com desempenho, a FINEP contribui com 80% do valor. Quando é uma inovação radical, contribui com 100% que eles pedem. O fato é que ela atua em toda a linha. Né? Aqui, o financiamento não reembolsável mostra também, respondendo à tua pergunta, esses dois projetos aqui, o Reator Multipropósito Brasil e o Amazon Space, é financiamento não reembolsável, isso é para pesquisa básica, tá certo? Na realidade, não é só pesquisa básica. O Reator Multipropósito vai produzir radioisótopos, seja para produção de radiofármacos, seja para diagnóstico, medicina nuclear, etc., como também prover linhas de nêutrons que vão ser utilizadas para estudo de materiais, caracterização, etc., via neutrografia, em vez de radiografia. Né? E a Amazon fez, recentemente, teve nas manchetes, o Globo publicou extensa matéria sobre isso. É uma baita de uma torre que está sendo erguida lá, na Amazônia, para estudar a fixação do carbono, né, de CO2, né, na floresta, para ver a dinâmica do CO2 na floresta amazônica. Isso também financiado pela FINEP, aí com recursos não reembolsáveis, e vem do... Então, fala, Pedro. Você deve ter muitos pedidos, né? Porque deve ter um espectro completo. Ele vai fazer totalmente outra, quando a gente está muito interessante, lá certo. Quem avalia isso? Quem separa? Aquele projeto vão ser considerados, vai estar no bom. O que acontece? Quando você lança um edital, uma chamada pública, tá? Aí vem os concorrentes, os candidatos. Aí constitui-se uma banca, digamos assim, que é formada tanto por consultores externos, são especialistas. Se é um projeto, por exemplo, de pesquisa básica, né? Então você vai buscar lá, projeto de matéria condensada, área experimental, em fotônica, ou sei lá o que, você vai buscar o Ado Jora em Minas, na Unicamp, ou aqui, entendeu? E os técnicos da FINEP. E aí isso passa por uma avaliação. E essa avaliação atribui normas, tal. Esse processo é um processo lento, quer dizer, é um processo que leva, acho que da ordem de 2 a 3 meses. E, ao final, sai o resultado. Então, digamos, espera-se que esse processo constitua um filtro à maluqueira, tá certo? Mas isso também pode acontecer que, às vezes, projetos que são considerados absolutamente loucos, mais na frente, o negócio explora, né? Também nunca sabe. Mas existe todo um corpo, né? E no caso do reembolsável, tem um corpo interno da FINEP de especialistas, digamos, na parte de crédito, financiamento, etc. e tal, e também se utilizam de consultores externos para ter uma avaliação mais técnica da qualidade do projeto. É muito interessante porque, por exemplo, eu sempre na reunião de diretoria, vem projetos lá, a gente aprende para burro, porque tem muita coisa. Recentemente apareceu um projeto que o cara armazenava carbono no subsolo, era um método para armazenar CO2 e tal. Muito interessante e que está, digamos, super atual, né? Bom, outro, financiamento não reembolsado de novo, né? Biblioteca de obras raras e coleções especiais, laboratório multiusuário, Centro de Ciências Ambientais e Ecologia Aplicada, né? Ou seja, você tem o que aparecia a FINEP atuando em todo o espectro, desde a pesquisa básica até a colocação do produto no mercado. Aí vocês têm uma ideia dos projetos não reembolsados de 2022 a 2022, isso reflete a nossa concentração, né? Quer dizer, a assimetria regional do país. Né? 58,5% dos projetos do desembolso por região, né, foi na região do Sudeste. Né? Aí você tem Sul, depois aquela amarela é Norte, Nordeste veio com 13,8% e o Centro-Oeste com 8%.
A FINEP faz um esforço no sentido de reduzir essas assimetrias. Normalmente, seus editais, 30% do recurso é destinado a entidades do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas a gente sabe que isso é um processo que tem que ocorrer, mas que leva um certo tempo, né? Deslocar um pouco, homogeneizar. O fato é que de 2002 a 2022, a FINEP desembolsou 498 milhões, por exemplo, para projetos de universidades e institutos de pesquisa na região norte. Enquanto o valor total do desembolso do período foi de 10,4 milhões. Vocês veem que realmente vai ser necessário um grande esforço para que a gente possa desenvolver essa região onde está o grosso da nossa região. Parte tecnológica é outra coisa que a FINEP apoia. Teve um último edital de 320 milhões de reais, 200 para parques já em funcionamento, para aprimorar os outros. 120 para parques nascentes, certo? Então, espalhado por todo o país aí, tem vários exemplos dos últimos editais, contemplaram 47 projetos desses estados, total de 19 milhões. Que é, de novo, um instrumento importante, que o parque tecnológico, né? Quando ele não é um condomínio, alguns métodos como condomínio de luxo. Mas agora os parques tecnológicos já evoluíram, então você tem parques como o de São José, o próprio parque tecnológico aqui da UFRJ, que oferece uma infraestrutura comum para as empresas, o que é extremamente útil. Né? E esse, por exemplo, é o esquema que a Coreia utiliza. A Coreia tem 18 parques tecnológicos para o país. Bom, agora vamos ao que está acontecendo atualmente. Eu acho que eu tenho mais uns 10 minutinhos. Podemos ir para 15, né? Bem? 15 minutos. Tá bom. Recentemente, agora nós estamos falando do novo governo, instalou-se um novo governo. Esse governo tem como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação a primeira mulher nesse cargo, Luciana Barbosa, da Oliveira Santos, Luciana Santos, ministra que vive sorrindo, que é muito bom. Né? E o secretário executivo é nosso velho Priscila. Tem triste que ele é vascaíno, Luiz Manuel Rebelo Fernandes, que era conhecido como Luiz Português na época, do estudante, do movimento estudantil. Luiz Fernandes é secretário executivo, que já foi secretário executivo do ministro Sérgio Rezende, já foi presidente da FINEP em 2 ocasiões, tá? Então tem um vasto conhecimento do sistema. Então, a ministra emitiu uma portaria em 10 de maio de 2023, tá? E recuperou os eixos estruturantes, certo? Para a ciência, tecnologia e inovação nacionais, que veio lá de 2004, quando o ministro era Eduardo Campos, saudado da memória, e o seu secretário executivo, eu acho que já era o Luiz Fernandes. Depois ele foi substituído pelo Sérgio Rezende, que foi quem implantou esse tipo de eixo, por quem deu consistência a esses eixos. O primeiro eixo é o quê? Recuperação. Essa palavra não existia antes. Agora existe pelas razões óbvias. Quando você tem 1 bilhão, em 2019, 2020, 2021, etc., aí tem um soluçozinho em 2022, né? Coincidentemente, um ano de eleição, é óbvio que o sistema precisa de uma recuperação. Eu mesmo já andei visitando aqui o hospital universitário, tem muito laboratório que está urgentemente necessidade de apoio. Então, a gente tem a palavra recuperação foi adicionada, expansão e consolidação do nosso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um conjunto de quê? Universidades, centros de pesquisa, estudo tecnológico, empresas de base tecnológica, agências de financiamento, etc. Um segundo eixo, que eles estão chamando de... Isso aí tem uma brigalhada danada por conta do palavrão. Tem gente que quer chamar de neoindustrialização, tem gente que chama de reindustrialização em novas bases tecnológicas e no apoio à inovação das empresas. A ideia é que o país se desindustrializou, né? E é preciso, de alguma forma, retomar essa industrialização, até para apoiar outros setores, como a própria agricultura.
e apoio à inovação nas empresas. Um terceiro, que é ciência, tecnologia e inovação para projetos, programas de projetos estratégicos nacionais, como o RNB, como o projeto CIBRE, dos satélites lá do INPE, em parceria com a China, como um projeto chamado NB4, que é de um laboratório classe 4, laboratório do Bio, laboratório de classe de segurança 4, a ser construído lá no CNPEM, utilizando as linhas de luz, por aí vai. E, por fim, ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social, e ela também é uma área bastante esquecida, se não propositadamente a míngua, tá certo? Até porque nós vivíamos todos, vocês viram isso, né? Constataram isso, um período em que a ciência era atacada, combatida, vinha aquela história de tem que olhar a outra opinião. Aliás, houve um artigo muito bom da Tatiana Rocha, nossa colega, que hoje é secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do município, falando sobre esse negócio aqui lá, o excesso de lá, né? Eu quero saber o dado experimental, e vamos deixar de conversa. Né? Mas esse tipo de coisa é constantemente negado, né? E combatido, muitas vezes. Então, aqui, essa área para desenvolvimento social vai ter que lidar com isso, combater o negacionismo, né? Mostrar o quanto a ciência, a tecnologia e a inovação são importantes para o desenvolvimento social. E foi em função, em cima desses 4 eixos, né, que a gente propôs, e aí isso é uma construção do Ministério, com apoio das 2 agências, CNPq e da FINEP, eu tive muita participação nisso também, né, pela FINEP, eu sou o diretor de desenvolvimento científico e tecnológico, o diretor de inovação, Luiz Elias Ramos de Souza. Luiz Elias era secretário executivo, é outro botafoguense, mas não é ele, não. Esse é o Elias Ramos de Souza, baiano, né? Norte pelo Bahia, que é o diretor de inovação, juntamente com o secretário executivo do Ministério, que é o presidente do conselho diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, e a participação também do CNPq, tanto com o Ricardo Galvão, que é o presidente, como com o Olival Freire, que é o que vocês conhecem, físico, né? Muito conhecedor de história da física, que é outro baiano. E aí a gente chegou à seguinte proposta. Antes de eu falar dos programas, dizer para vocês qual é a ideia. Quando nós chegamos lá na FINEP, o pessoal chegou no Ministério, nós nos deparamos com 256 termos de referência. Termo de referência é o seguinte: o Ministério tem que emitir um termo de referência para justificar qualquer ação que seja lançada, um edital, uma encomenda, etc. A FINEP, além desse, tem essa coisa de crédito, etc., mas o que ela faz, por exemplo, para projetos não reembolsáveis de universidades. Então, ou ela lança uma chamada pública, lança um edital, né, para uma chamada pública e convida os grupos, etc., as universidades, a apresentarem seus projetos, ou ela faz uma carta convite, quando o público-alvo, né, que é qualificado, a gente já sabe de antemão qual é, ou pode ser uma encomenda. Mas uma encomenda é aquela, como diria Augusto dos Anjos, singularíssima pessoa. Encomenda só se justifica quando você tem um projeto de interesse do Estado e só pode ser desenvolvido por um determinado grupo no país. Exemplo, RMB. Só tem um grupo no país. O projeto é um projeto de interesse do Estado e ele é tocado pelo IPEM, que nem, tá certo? Há anos esse projeto existe lá. Da mesma forma que os Sírios, no caso do CNP. Então, isso é um exemplo, claro, de uma encomenda. Nós encontramos 256 termos de referência, muitos deles encomenda, picadinho. Certo? Então, a primeira coisa que foi feita foi uma análise do que estava nessa carteira, tá? Para ver e fazer. Porque, apesar do orçamento que disponível ser na faixa, somando 2021, 2021, etc., 21 e 22, ser de 3,8 bilhões, havia um comprometimento de 10,6 bilhões. 3 vezes. Tá? É claro que sempre há um comprometimento acima dos orçamentos que você tem, porque os projetos são jogados para os anos subsequentes. Tá? Mas
onde convir que é. E o cheio de encomendazinha, de coisas assim. Resultado, não é assim que o fundo vai operar daqui para frente. O fundo vai operar como? Buscando foco e impacto. Então, não são 300 e tantos termos de referência. Tá? Nós vamos ter o quê? 10 termos de referência. Para 10 grandes programas, que abarcam todas as linhas em que a gente quer atuar. E que tem um alinhamento com aqueles eixos. Que programas são esses? Primeiro, é o PROINF, o Programa de Recuperação e Expansão de Infraestrutura de Pesquisa Científica e Tecnológica Nacional. Por acaso, a foto ali é da UFRJ. Eu acho. Obviamente. E do prédio que está assinando. Então, esse programa, João, esse, ó, você tem que ficar de olho. Esse vai ser um grande programa. Outro grande programa, Programa de Inovação para a Reindustrialização Nacional, mais inovação. Outro, Conecta e Capacita Brasil, difusão e suporte à transformação digital. Aí está incluído inteligência artificial, IoT, o que for. Um Programa Integrado de Desenvolvimento Sustentável da região amazônica, certo? Um programa de repatriação de talento. Vamos trazer a turma de volta. O pessoal foi embora por quê? Porque não tinha condição de trabalho. Tudo bem, nós já sabemos que nossos salários, né, na universidade não são nenhuma para as técnicas, tá certo? Mas o que é pior, que faz a pessoa ir embora, é que ele não vê condição de trabalho. Então, esse programa, o que ele visa? Visa atrair os que estão fora, pesquisadores nossos, especialmente pessoal jovem, tá? Dando a eles o que? Um enxoval. E propondo a eles o que? Um contrato, não é uma bolsa. E ninguém volta para viver de bolsa. Sabe disso? Então, essa é uma iniciativa que tenta reverter essa migração que houve. Seria um pesquisador PNEP, alguma coisa assim? Não, quem está tocando isso é o CNPq, tá certo? E aí ele tanto vale para a universidade como para a empresa. A gente também quer colocar o cara na empresa e dar um contrato, pagar e com o compromisso que a empresa daí a um tempo virá absorvê-lo. A universidade, estamos em negociação com o MEC, que felizmente agora tem como secretária de ensino superior, nossa magnífica, né? Feliz Carvalho. Então, isso é uma ideia de se atrair as pessoas para que eles retornem ao país. E esse programa está sendo chamado de Conhecimento do Brasil. Eu gostaria que ele se chamasse Mais Cientista. Não tem mais médico, Mais Cientista. Um programa de apoio a políticas públicas baseadas em conhecimento científico. Isso aí é o quê? Para percolar pelos ministérios ciência. O cara formular política pública com base em ciência e não na negação da ciência, que é o que vinha acontecendo. Um programa de apoio à centralização de acervos históricos e culturais, aquilo está desatualizado. Tem científicos, históricos e culturais. A gente incluiu o científico nessa brincadeira, e eu passou na minha revisão batido. Os projetos nacionais estratégicos, tem 3 ali citados, não quer dizer que isso seja uma lista exclusiva. Programa de apoio a projetos nacionais estratégicos de defesa. Por quê? Porque na defesa você encontra muito cerceamento, né? Coisas que não te negam a exportação, etc. Então, você tem que desenvolver aqui mesmo. Exemplo, fibra de carbono para a utilização do gás da marinha. Eu preciso desenvolver. Enriquecimento de urânio. Eu preciso desenvolver. Então, são projetos autónomos, tá certo? Motivados pelo fato de que existem restrições. Isso a gente não formula desse jeito, diz com essa, digamos, dessa forma como eu estou dizendo, mas o que está por trás é isso. E, por fim, um programa de ciência, tecnologia e inovação para segurança alimentar e erradicação da fome, utilizando o que há de mais moderno, né, em ciência, no agro, etc. e tal, para também reverter um quadro que a gente simplesmente não pode aceitar. Isso também é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Eu acho que é isso. Como comentário final, esses 10 programas, certo? Nós estamos planejando distribuir recursos, mas de forma plurianual, para 3 anos. Então, a ideia, por exemplo, no caso do PROINF, é destinar 3,6 bilhões para o PROINF em 3 anos. Significa um recurso da ordem de 1,2 bilhão de reais por ano para o PROINF.
E esse PROINFRA, o que a gente está imaginando? O PROINFRA vai ter uma coisa mais tradicional, como já existia antes, que é o apoio a equipamentos, não sei o quê, infraestrutura e tal, que vai ter uma vertente de recuperação, né? Uma vertente de consolidação, onde aí você vai ter que incluir até a manutenção, esse tipo de coisa, que as universidades têm muita dificuldade, né? Quando se trata de um equipamento mais complexo, e, eventualmente, expansão. Um outro PROINFRA, que é um PROINFRA, digamos, temático, em que você vai apoiar o complexo industrial da saúde, da defesa, a transição energética, ou seja, as prioridades que o governo está determinando. A transição ecológica, a transição digital, e, por fim, um outro que a gente está chamando, sei lá, de PROINFRA integração, voltar para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em que a gente vai até convidar as partes para entrarem com recursos também, para a gente poder dar um salto. É claro que cada um desses programas que eu mostrei aí, eles foram aprovados. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele é gerido por um conselho. O conselho diretor é a instância que decide, e que há a representação de vários ministérios e é comandado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. A FINEP é a Secretaria Executiva, ela tem assento também nesse conselho. Tá? Eu sou o suplente, o presidente é o titular, eu sou o suplente, mas participo das reuniões. Esse conselho diretor é quem decide, no final, o que vai acontecer. Só que as decisões são tomadas a partir de reuniões dos comitês gestores daqueles vários fundos que eu mostrei, cada um tem o seu presidente. Depois dessas reuniões dos comitês gestores, a reunião do Conselho de Coordenação dos Fundos, que é o conjunto dos presidentes, que prepara, então, a ida para o Conselho Diretor. O que eu posso afirmar para vocês é que esses programas já estão aprovados, tá certo? Essa distribuição de recursos nos próximos 3 anos não está aprovada. Este ano, em particular, nós dispomos de praticamente 5 bilhões. Para honrar a carteira do que vinha antes, foram necessários 3,6 bilhões, então nós temos 1,28 bilhão para novas ações que estão sendo propostas, etc., e nós vamos ter que executar isso até o final do ano. Agora, realisticamente, não dá para lançar um edital de chamada pública agora, né? Estamos em julho, já passou meio ano, e esperar que isso vai ter resultado ainda em 2023. E nós vamos utilizar esse recurso em iniciativas que sejam capazes de nos permitir empenhar e contratar em 2023. Mas, em 2024, nós já vamos começar o ano, né, com editais, os mais variados, chamadas públicas para cada um desses programas, e muito provavelmente já vamos poder começar a embolsar recursos no começo do ano. E essa prática vai ser mais ou menos a que nós vamos procurar adotar. Então, era isso, digamos, o que eu estou fazendo aqui, na realidade, é prestando contas a vocês. Né? Porque a FINEP existe porque existe uma ciência brasileira, existe uma tecnologia brasileira, existe inovação brasileira. Senão, não existiria. Certo? E, portanto, a gente tem que trazer essa informação, tem que fazê-los, digamos, partícipes desse processo que está em curso, né? Que eu acho que é a forma correta de agir, né? E acho que reverte um quadro bastante difícil que a gente teve nos últimos 4 anos. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Agradecer.